pile pela liberdade do
Sobretendo, assunto nosso Senhor, não é vinculado aí, dá uma ensinamento do seu irmão. Acho que parece que a partir de 1 de dezembro já vou poder abraçar de novo, né? Não, estou brincando. Mas dá uma olhadinha, que bom que você está aqui, podemos cantar. Tem alguém nos visitando aqui essa noite? Tem um casal ali, mais alguém está visitando? Sejam bem-vindos em nome do Senhor, aqui é a casa do Pai de vocês. E vocês encontrem pessoas que sejam acolhedoras, tá bom? Estamos felizes com a presença de vocês aqui. Vim para adorar.
Ele vai vir. Não desista de esperar, não. Glória a Deus por isso. Eu sou grato. Sou
irmãos podem dedicar seus dízimos e ofertas.
gente canta essa música, eu fico pensando em como que a gente era antes de ser alcançado por esse amor. Como é que era a minha e a sua vida? O Vinícius nasceu na igreja, não tem tanto pecado assim. Você que pensa, você que nasceu na igreja que pensa que não tem tanto pecado assim, como alguém que está fora. Então é motivo de muita celebração mesmo, quando nós nos colocamos diante do Senhor quebrantados, com o nosso coração quebrantado. A Bíblia fala que um coração quebrantado, ele não rejeita. Ele chega a dizer que não quer mais ofertas, não quer mais nada. Ele quer um coração quebrantado, temente a Ele. É isso que Ele quer. E isso é que nós devemos oferecer ao nosso Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Dito Deus e eterno Pai, te entregamos o nosso louvor. Obrigado por um sacrifício tão grande, Senhor. Nós talvez nem façamos ideia, Senhor, do sofrimento que Tu passou para que nós tivéssemos vida abundante no Senhor. Obrigado, Pai, porque essa graça ainda está oferecida a todos aqueles que de coração quebrantado se aproximarem do Senhor e pedirem perdão dos seus pecados, assim como nós fazemos todos os dias. Obrigado, Deus, porque a Tua misericórdia se renova toda manhã e é o motivo de nós não sermos consumidos, ó Deus. Obrigado porque podemos nos achegar a Ti através desse sacrifício. Fala poderosamente aos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra. Usa mais uma vez poderosamente a vida do Teu servo. Abençoa a sua casa, Pai, suas emoções, o seu coração, e que ele possa ser tremendamente abençoado, Pai, pelo Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-nos. Boa noite, meus irmãos. Hoje de manhã nós tivemos um número maior de presentes. Eu não sei por que esses bancos na frente aqui ficam vazios, né? A gente começa a encher aqui e de lá para cá, mas o correto é daqui para lá. Não é isso que é o correto? Mas está ótimo, um auditório lindo, maravilhoso. Sejam bem-vindos, nossos irmãos, nossos visitantes. Quero reforçar que o culto de hoje está sendo oferecido a Deus em gratidão pela liberdade do Cauê. Ele está aqui, por favor, fique de pé, Cauê. Esse moço foi colocado em liberdade depois de muitas orações. Finalmente, o juiz resolveu mandar ele para casa, não é? Mas porque o juiz dos juízes determinou assim. Pode sentar, filho. Ontem nós tivemos o culto de posse do pastor Edgar, no Ministério da Igreja Batista Central em São Vicente. Tivemos a participação lá por 2 vezes, orando na abertura e dando a posse ao pastor. E na quinta-feira participamos da Semana Batista, reunião da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, subsecção do Litoral Paulista. Lá também, acabei de sentar, me chamaram lá na frente, para fazer entrega de um certificado a um jovem pastor. Meus irmãos, no final deste culto, nós faremos a eleição da diretoria, porque nós temos, juntando os irmãos que vieram pela manhã, nós ultrapassamos o número necessário para fazermos a eleição. Não fique preocupado, não saia não, que vai ser coisa rápida. A gente vai resolver tudo numa proposta e num apoio, porque é praticamente a reeleição de todas as funções, porque está muito difícil a gente montar uma diretoria da igreja que
é tão grande, a diretoria é grande, são muita gente, são muitos ministérios. Mas como é a reeleição de praticamente todos eles, não há necessidade de estar discutindo nem indicando outros nomes para concorrência. Nós vamos valorizar o trabalho que foi feito aí, numa proposta só. Nós faremos a eleição da diretoria estatutária, que é obrigatório por esta Assembleia, e as demais funções faremos numa outra proposta, todas as outras funções, menos direção da escola dominical, que está em branco. Isso pode ser eleito numa Assembleia regular, dentro do mês, pode ser do próximo mês de dezembro, pode ser janeiro, ou pode fazer uma extraordinária simples só para isso. Eu quero ler com os irmãos um versículo apenas no Evangelho de João, no capítulo 16. Eu estava preocupado em que falar, tinha pego alguns textos bíblicos, mas depois me senti uma vontade muito grande dada por Deus de trazer a palavra nesse texto de João 3,16. E o Grupo Louvor acabou confirmando esse pensamento. Abra então sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Vocês sabem de cor. Nós poderemos recitar juntos esse texto. Se for incômodo, rogo aos irmãos que fiquem de pé para recitarmos bem forte João 3,16. Se a sua versão for diferente da minha, não há problema nenhum, porque o sentido é o mesmo, tá bom? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua face, lendo a palavra do Senhor, cantando hinos de louvores, exaltando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui, ó Deus, para Te agradecer, primeiro pela salvação que o Senhor nos deu, pelo dia que Tu nos deste de paz até este momento, pela presença constante do Senhor conosco, e temos plena certeza que o Senhor está aqui neste momento, porque o Senhor habita no coração daquele que tem a certeza da vida eterna. Também a nossa gratidão, Pai, pela vida do Cauê, porque agora ele está livre, foi colocado em liberdade, que ele sabe aproveitar essa liberdade para viver a sua vida, mas viver uma vida diferente, especialmente vivendo na presença do Eterno, seguindo a Cristo como seu Salvador, para que no final da sua vida, ou na vinda de Cristo, ele possa subir para o céu de glória, junto com a Tua igreja. Faça esta obra na vida dele, na vida de todos aqueles que ainda não têm a esperança e a certeza da salvação. Nós Te rogamos, pedindo estas bênçãos e agradecendo por todas as demais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Todos os poemas, meus irmãos, escritos para versar sobre o amor de Deus, todos vêm acompanhados de diversos adjetivos para tratar do amor de Deus. Nós entendemos que não há necessidade de nenhum adjetivo, porque é impossível descrever o amor do Pai por nós. Não há necessidade disso na minha visão. Portanto, quando nós olhamos para o ato em que Cristo morreu na cruz por nós, nós entendemos que foi por amor. E esse amor de Deus é um amor insondável.
Não há como você sondar o amor de Deus, não há como você aprofundar no entendimento, porque ele vai além do nosso entendimento. Assim como a paz que Cristo nos dá a partir do momento de nossa conversão. O apóstolo Paulo diz que é a paz que excede todo entendimento, vai além da sua mentalidade, seu pensar, vai além de sua memória. Tamanha a paz que o Senhor Jesus traz ao coração daquele que segue o Senhor Jesus como Salvador. Então, o amor expresso na cruz é o amor, ele é insondável, mas também é um amor incomparável. Você pode amar tremendamente a sua esposa, o seu esposo, você pode amar seu namorado ou sua namorada, você pode amar seus filhos, mas jamais chegará ao pé do amor de Deus por você. Porque o amor de Deus, ele é incomparável. Você não tem como comparar o amor de Deus expresso no madeiro, quando Jesus lá deu a sua vida por nós. Então, o amor de Deus, ele é insondável, é incomparável, mas também ele é o amor sublime. Não há um adjetivo sequer para tentarmos magnificar o que já tenha sido feito, o que tenha sido usado. O que nós precisamos mesmo, meus amados irmãos, como remidos de Cristo, como servos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, o que nós devemos fazer é exaltar esse amor de Deus. Viver este amor de tal maneira que as pessoas que não pertencem ao Senhor, ao olhar para nós, elas têm a percepção que nós somos diferentes. Ao olhar para você, as pessoas precisam ter a visão que você é diferente delas. E isso vai fazer com que esse amor de Deus que é irradiado através da sua vida, através do seu testemunho, mesmo que você não diga uma palavra sequer, vai atingir o coração daquela pessoa. E ela vai ficar impressionada por algo que ela viu em você e que não há nela. E ela vai querer descobrir por que você é diferente dela. Aí é o momento de você abrir a palavra de Deus e explicar que essa diferença é o amor de Deus que irradia do seu ser, que irradia através da sua própria vida, irradia através da sua maneira de falar, sua maneira de relacionar, a maneira de você tratar as pessoas. Tem que ser diferente. Antes de seu encontro com Jesus, você tratava as pessoas com casca e tudo de qualquer maneira. Mas agora não, com Jesus em sua vida, você passou a ter uma linguagem nova. Você fala um novo idioma, o idioma do reino de Deus, o idioma de Cristo, o idioma do Evangelho. Isso porque você nasceu de novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Como declara o apóstolo Paulo, aquelas coisas velhas que acompanhavam você, todos os seus pecados, todas as atrocidades que você tenha praticado em sua vida, tudo aquilo que você fez, que aborreceu a Deus, que trouxe tristeza ao coração de Deus, tudo isso Deus pegou e lançou nas profundezas do mar, quando você fez a entrega de sua vida a Ele. Então você é uma pessoa redimida e salva. É uma pessoa que está verdadeiramente liberta. O Cauê está liberto da justiça humana. Tem que se apresentar. Não é isso? Tem que se apresentar. Mas a justiça de Deus, ele precisa se livrar dessa condenação. E mediante a absolvição que o Senhor Jesus pode dar, porque Paulo diz que a pessoa, quando ela está em Cristo, não há nenhuma condenação para ela. Quando ela entrega a vida ao Senhor, a sua condenação foi cancelada.
Você tem que se apresentar somente diante do Senhor. Foi isso que Ele fez comigo, fez com você. Quer fazer com aqueles que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra o único lugar onde este amor de Deus pode ser visto sem nenhum adjetivo. O bom saberia me dizer qual é esse lugar e que o amor de Deus pode ser visto sem nenhum adjetivo? Na cruz. Quando Jesus estava cravado na cruz, morrendo por mim, por causa das minhas mazelas, dos meus pecados, dos meus defeitos, dos meus erros, Ele estava fazendo o papel de reconciliador. Ele estava me reconciliando com o Pai, porque eu me tornei inimigo de Deus. Todos nós, antes de nossa conversão, éramos inimigos de Deus. Estávamos separados de Deus. Por isso que Paulo disse que todos pecaram, destituídos, separados, distanciados, estão da glória de Deus. Nós estamos inclusos nesse todos, mas com uma diferença. Esse texto que eu citei agora é Romanos 3, 23, mas Romanos 6, 23, o mesmo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o pecado tem um salário, morte. Morte física e morte espiritual. A pior morte não é a física só, é espiritual. Quando o homem morre sem Cristo como Senhor e Salvador, ele vai ressuscitar para receber a condenação eterna, para viver a sua eternidade no inferno. Mas quando ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, no dia do encontro com o Senhor, do julgamento do mundo, ele vai receber as boas-vindas do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai lhe dar um corpo glorificado, um corpo igual ao corpo do nosso Salvador. Mas para tanto, você precisa abandonar os seus pecados. Então, meus amados irmãos, foi no Calvário, na cruz, onde o amor de Deus não precisa ser magnificado. Ali, meus irmãos, vemos o amor absoluto de Deus por nós, o amor que nos liberta dos nossos pecados, o amor que nos põe em liberdade, a liberdade verdadeira, sem nenhuma condenação, livre, absolvido, pronto para servir ao Senhor aqui e continuar servindo na eternidade, na presença dEle. Então este amor absoluto, expresso na cruz do Calvário, e que liberta aqueles que o condenam, porque tem muita gente que não aceita o amor de Deus. Quando eu rejeito a Cristo como meu Salvador, eu estou rejeitando o amor de Deus por mim. Quando eu rejeito Jesus como meu Salvador, eu estou rejeitando a morte dele na cruz. Não estou aceitando que ele morreu por mim, que ele foi o meu substituto no madeiro. Jesus, quando foi à cruz, foi uma morte substitutiva, isto é, ele tomou o meu lugar, o seu lugar na cruz. É por isso que lá é o local onde o amor de Deus mais apresentou o seu brilho. Portanto, meus amados irmãos, aqueles que condenam o amor de Deus são libertos quando entregam suas vidas ao Senhor. Aqueles que estavam perdidos, condenados, como nós cantamos agora, esse amor toca, transforma e leva a pessoa do inferno para o paraíso. Foi assim que aconteceu com aquele ladrão da cruz, o arrependido. 2 salteadores foram crucificados, um à direita e o outro à esquerda do Senhor Jesus. No início da crucificação, os 2 blasfemavam do Senhor Jesus. No entanto, o que estava à direita do Senhor
reconheceu que ele era miserável, um pecador perdido e sem esperança, estava morrendo naquela cruz por causa dos seus erros, dos seus crimes. E o outro colega continuou então blasfemando contra o Senhor, dizendo: se tu és a mesma palavra que o diabo fez a Jesus na tentação lá no deserto, se tu és o Cristo, então desça dessa cruz e salva-te e a nós também. Então o outro arrependido olha para o seu colega e disse: você nem tem o temor de Deus, estando na mesma condenação. Eu e você estamos aqui porque nós cometemos crimes horrendos, mas esse nenhum mal fez. E ele então vira seu rosto para o Senhor Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, hoje mesmo você vai estar comigo no céu. É isso que faz o amor de Deus. Por que Jesus não saltou do pináculo do templo quando Satanás o colocou lá? Lembra que eu fiz tudo uma quarta-feira recentemente desse texto? Então lá embaixo estava o sacerdote, estava a multidão de pessoas, os religiosos procurando o Messias, porque os judeus rejeitaram Jesus. Para eles, Jesus não é o Messias, não é o Filho de Deus, não é o Salvador, a menos aqueles que têm se convertido. E o diabo mostra Jesus, olha lá, Jesus. Todos os líderes religiosos, a multidão está ali. Se tu és mesmo o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, irmãos. Quando Jesus foi batizado no Jordão por João Batista, o diabo estava ali, ele ouviu a voz de Deus que disse: este é o meu Filho amado em quem tenho alegria. Ouviu. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, porque o diabo sabia que Jesus é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Mas lança dúvida: se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: darás ordem aos teus anjos, seus anjos virão e cercarão você, você vai descer num pouso, vai aterrissagem maravilhosa, vai cair no braço do povo e você vai ser declarado rei. Mas Jesus venceu Satanás ali. Depois Satanás leva o Senhor Jesus para um alto monte e mostra todas as coisas mundanas, tá? Todas as casas noturnas, todas as luzes acendendo e apagando, o povo das orgias e do pecado, e toda aquela alegria falsa, enganadora, que o diabo é enganador. E ele disse: tu és mesmo o Cristo, Filho de Deus. Eu quero que você faça uma coisa tão simples, você não precisa morrer na cruz. Basta você fazer uma coisa tão pequenina, não vai levar nem um segundo, Jesus. Ajoelha aqui os meus pés e preste adoração. Tudo isso é seu, é meu, eu dou a quem eu quero. E o diabo é dono de alguma coisa? E Jesus então diz: vai-te, Satanás. Só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. E ele saiu. Então Jesus não pulou ali do pináculo do templo, e ele poderia fazer, não precisava de 12 legiões, 60 mil anjos ali para segurar Jesus, bastaria um anjo só, e não precisava de nenhum, o Senhor não precisava de nenhum para ampará-lo. Ele poderia descer, simplesmente desaparecer da frente do diabo e aparecer lá embaixo no meio do povo. Mas o Senhor não veio fazer a vontade de Satanás, a vontade da carne humana. Ele veio para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era moer o corpo de Cristo na cruz por nossa causa. E quando Jesus estava lá no Getsêmani, no momento cruciante antes da cruz, na sua oração, e que o Senhor transformava em gota de sangue, tocava o chão, e ele orava: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, se não for possível, faça-se a tua vontade.
E depois ele disse: para isso eu vim. Ele poderia ter fugido da cruz. Ele não pecou. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele nunca pecou. De uma palavra torpe saiu da sua boca, de um palavrão saiu da sua boca, só palavras amáveis, porque Jesus Cristo é o amor em si. Jesus aceitou a coroa de espinho, e a pergunta é: por que ele aceitou a coroa de espinho? Porque levou o pesado madeiro sobre os seus ombros? Porque estendeu os braços para ser pregado na cruz? A todas as perguntas que eu fiz agora, só há uma resposta: ele fez tudo isso por o quê? Os irmãos sabem? Por amor. Alguém apagou a luz. Meus amados irmãos, ao vermos o seu corpo machucado, sangrando, esmagado, suspenso entre o céu e a terra naquele madeiro vil, como se fosse indigno do céu, é um ser indigno, está na cruz, porque a Bíblia diz da lei que maldito todo aquele que for pregado no madeiro. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo foi feito maldito por nossa causa. E quando ele estava suspenso entre o céu e a terra, é como se estivesse dizendo que ele era digno demais. Ele é indigno para o céu e digno demais para ficar na terra, por isso que ficou suspenso. Indigno para ir para o céu e digno demais para ficar na terra, por isso ele foi suspenso naquele madeiro. Precisamos ainda, meus amados, de adjetivos? Precisamos procurar no dicionário algum outro adjetivo para colocar aqui na relação do amor de Deus para com a humanidade? Nós não precisamos mais. Não precisamos mais. Jesus é a dádiva maior de Deus à humanidade. Por isso que o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Por amor, Cristo pagou o preço de nossa redenção. A morte de Cristo, meus amados irmãos, é a propiciação pelos nossos pecados. O sangue derramado no madeiro nos purifica de toda injustiça, nos purifica de todo pecado. Nesta morte de Cristo, vemos, meus amados, duas pontas. Uma das pontas está ligada à janela da alma do pecador, como aviso do seu arrependimento e fé. E a outra ponta está ligada à misericórdia divina, que perdoa e que livra da morte o pecador arrependido. Quando Jesus estava naquela cruz, Deus estava reconciliando o mundo, as pessoas com Ele. E essa reconciliação, ela só acontece quando o homem se arrepende de seus pecados e entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Se você nunca abriu o coração para Jesus, nunca entregar a sua vida a Jesus, você continua inimigo de Deus. E Deus quer que você seja amigo dele. Jesus veio para isso. Pela morte, fomos comprados. E agora, meus irmãos, pertencemos a Deus. Você é do Senhor. Agora somos do Senhor por amor. Agora, por amor, meus amados irmãos, o nosso corpo, esse corpo é o templo do Espírito Santo. Ele habita em mim, ele habita em você.
por amor. Nós cantamos agora há pouco. O amor de Deus por nós é imerecido. Nós não merecemos. O que o ser humano merece é inferno, é fogo do inferno. Nós não somos salvos por merecimento, não. Nem por fazer boas obras, nem por ser bonzinho, que ninguém é bom. Bom só existe um que é Deus. Nós fomos salvos pela graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Como Deus é maravilhoso. Então, meus amados irmãos, a morte de Cristo não foi um acidente, não foi por acaso, estava programado, estava no projeto de Deus. E esse projeto começou antes da fundação do mundo, antes de Deus criar todo o universo, antes de Deus criar o ser humano, já estava no seu projeto. Porque Deus sabia, em sua infinita misericórdia, em sua onisciência, Ele sabia de que o homem seria mau. Não foi, meus amados, uma morte improvisada. Estava programada. Com a morte de Cristo na cruz, Deus provou o seu amor para conosco, mesmo sendo nós, meus amados, pecadores. Paulo diz que o Senhor morreu por nós. Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso lugar, por amor. Ele provou este amor. Deus é amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Há um versículo lá que diz: Deus é amor. Deus é a essência do amor. Tudo encerra nele. O próprio Cristo, que é o próprio Deus, ele diz assim: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O ômega é a última letra. Eu sou o princípio, eu sou o fim. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Cristo e para Ele. Nada das coisas que foram feitas sem Ele se fez. Por isso que Ele é o próprio Deus. É por isso que Ele é o nosso único Senhor e Salvador. O único mediador entre nós e o Pai. Não há outro. Quando Jesus estava cravado naquela cruz, simbolizando uma ponte de ligação do homem, de religação do homem a Deus. A palavra religião, religiei, significa religar. Mas não é a religião, a igreja que religa o homem a Deus. Que liga a Deus, religa o homem a Deus é Jesus. Ele é o Senhor. Então, meus amados, o que precisamos fazer é reconhecer esse grande amor de Deus. Aceitando esta prova de amor, entregando-nos a sua obra e sua vontade em obediência, entregando as nossas vidas ao Senhor Jesus, declarando recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Você já fez isso? Quem sabe você ainda não fez isso? E o Senhor quer fazer esta obra em sua vida. Você que está aqui e você que está nos acompanhando em sua casa. Jesus diz o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus tem o poder de dar libertação real para a sua vida. E Jesus olha para você e Ele lança um convite. Ele disse: venha a mim,
Você que está cansado, você que está oprimido, e eu aliviarei. Vem, pega o meu fardo, que é suave e leve. Você está carregando um fardo pesado que o diabo colocou nos seus ombros. E ele não te ajuda, ele fica dando risada e olhando você sofrendo com esse fardo pesado do pecado. Mas Jesus, tira esse fardo pesado e te dá um fardo suave e leve. Mas isso depende de você, não depende de mim, depende exclusivamente de você. Deus espera que você tome esta decisão. Por isso que a Bíblia diz que Deus colocou diante de você a vida e a morte. Você escolhe. Escolhe a vida ou a morte. Se você escolher a vida, vem para Jesus, vai ter vida. João 10:10 diz que o diabo vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas se você quer a morte, essa morte que está falando aqui é separação eterna de Deus. Quando a pessoa morre sem Cristo, ela está separada eternamente do Criador. Você quer a vida? Jesus diz: então vem, segue-me. Vem, segue-me. Vem e segue-me. Ele está convidando você para vir segui-lo. Você quer isso? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Se você quer fazer uma decisão agora, uma mudança de vida, uma transformação que só o Senhor tem o poder de fazer, aí onde você está, ore, entregando a sua vida a Jesus. Diga você aí onde você está: Senhor Jesus, eu preciso ser liberto dos meus pecados, eu preciso ser liberto da condenação ao inferno. Eu quero nesta noite, Senhor Jesus, o perdão para todos os meus pecados. E eu tomo a decisão agora, Senhor. Eu faço a minha escolha. Eu quero escolher a vida, porque quero viver com o Senhor na eternidade. Senhor Jesus, eu confesso ao Senhor agora todos os meus pecados e tomo uma decisão séria. Eu me entrego totalmente ao Senhor neste momento. Senhor, transforma a minha vida. Faça a obra do novo nascimento em mim. Tem misericórdia de mim. Salva-me, Jesus. Venha morar em meu coração. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Alguém que foi capaz de orar e tomar uma decisão ao lado de Cristo? Alguém que orou comigo, que está disposto a seguir a Cristo, a aceitar o convite de Cristo, que Ele fez nesta noite, através do texto bíblico? Alguém desta noite, levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém desta noite que entendeu que precisa de uma mudança, precisa de transformação, que deseja passar a eternidade no céu. Sabe por quê, irmão? Não tem que esperar muito, não. Jesus está voltando e você pode ser surpreendido. Hoje é o dia, a Bíblia diz que o dia da salvação não é amanhã. E hoje, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Você quer essa bênção para a sua vida? Levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Ninguém quer. Mas Deus também fez você com livre-arbítrio. Por isso você tem o direito de escolha, não é isso? Eu escolhi Jesus, eu escolhi a vida aos 13 anos de idade. Aos 15, desci as águas do batismo.
Aos 15 comecei a pregar dos púlpitos das igrejas lá no estado do Espírito Santo. Há 60 anos eu anuncio o evangelho de libertação. Jesus Cristo é a única esperança. Que o Senhor queira nos abençoar. Amém? Quero convidar a irmã Jaqueline, a secretária, que ela vai nos ajudar agora.